minha preocupação, e aí seria legal você expor isso, porque houve um frenesi durante as eleições, e com a vitória do Lula, deu-se a entender que saindo Bolsonaro, sairia o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo está mais vivo do que nunca, né? Uhum. Porque virou uma cultura. É uma cultura que abrange teorias conspiratórias, que vão beber lá do QAnon, lá nos Estados Unidos, que abrange uma religiosidade exacerbada, que quer uma sociedade, né, dentro desse meio. Como que a sociologia enxerga e pode trabalhar em cima disso, para entender? Para não falar que eu sou marxista, eu vou pegar a sociologia histórica. Ótimo. Que é uma sociologia mais ligada a Weber, a Norbert Elias, a alemã. Tá. Também. Mas o negócio é o seguinte, o que eu entendi? Hoje mesmo eu tava pensando um pouco assim, por que essa galera foi agora, esses dias atrás, em São Paulo, fazer uma passeata. Fazer uma passeata lá e tal, aqueles discursos e tal. Por um lado, eu vejo assim que esses sentimentos, eles sempre existiram entre nós, né? Uhum. Se a gente fosse pegar historicamente, ele é um sentimento que fez parte da própria colonização, né? Sim. Essa ideia, vamos dizer assim, é uma cultura judaico-cristã. Sim. Que tem essa filosofia familiar, vamos dizer, do trabalho, da educação e etc, né? Então, eu acho que esse tipo de valor sempre existiu. E por um bom período, até a ditadura militar, por exemplo, esses valores, eles tinham bastante espaço, até porque a população brasileira se comunicava muito mal, muita gente não sabia ler e escrever, e essa ideia de que o meu patrão é bom, de que essa ideia do trabalhador submisso, dependendo do Estado, eu acho que isso colaborou para que esse sentimento ele não explodisse. Mas quando o João Goulart, por exemplo, olha eu indo lá para... Mas só para a gente entender. Mas eu acho que quando você tem, por exemplo, o governo Goulart, que esse populismo dele começa a dar voz para alguns grupos que vão começar a se organizar do ponto de vista contra-ideológico, né? Então você vai ter movimento do campo, você vai ter movimento operário, mulheres, estudantes, muitos estudantes, e o mundo também está pipocando coisa. Eu acho que aí a gente tem um cenário de uma turma que vem numa onda contrária. E aí vem o golpe, que o golpe ele vem numa perspectiva de voltar a esses valores, de manter, né, essa tradição e tal, tanto que você tem a TFP, a Marcha da Família, a Igreja Católica muito forte, militares, imprensa, essa elite econômica por trás desse golpe de 64, e esses valores voltam novamente, né? Ganham terreno, ganham território, e essa onda contrária fica escondida. Mas esses caras que deram esse golpe são pessoas que tinham esse fascismo, vamos dizer, como o Gessé Souza fala, um proto-fascismo, né? Uhum. Você não pode falar que você é contra o pobre, contra o preto, contra o gay. Você tem que falar que você é contra a corrupção, contra o comunismo e pelos bons costumes. Vem a ditadura, isso volta, e na abertura, esses caras tiveram que voltar para o armário, com tudo isso de novo. Então, esse proto-fascismo tá com eles. E nessa vem, quer queira ou não, o Fernando Henrique traz você tem um Brasil assim que começa a se abrir, depois você tem os governos mais à esquerda, e você vai tendo uma produção intelectual, uma produção midiática, os meios de comunicação, mas a galera depois que percebe que, você tem direito, que você pode ser quem você é, você não quer retroceder. Claro. Né? Então eles estiveram no armário. E eu acho que daí, de novo, essa onda do não podemos... Eu não posso falar que eu odeio gay, que eu quero filho morto, como isso foi dito e escrito e tá aí. Então eu acho que esses caras estavam com isso tudo guardado e eles tiveram uns porta-vozes, que são esses... Eu quero deixar bem claro, né? Esses pastores que a gente sabe quem são, esses padres que a gente sabe quem são, então não vamos generalizar, né? São essas porções aí dentro dessas religiões, algumas porções da mídia, porções de intelectuais, que até entre trabalhadores e tal, essas pessoas, né, acabaram assim, tendo, eu acho que 2 porta-vozes, a Rede Globo e o Bolsonaro. Então eu acho que o Bolsonaro ele não é ele é o porta-voz disso tudo, junto com a Globo e
com essa fração religiosa, mas a ideia eu acho que o bolsonarismo, ele é um rótulo que foi dado a tudo isso que já tinha, né? Que o Gessé chama de protofascismo. Agora, é claro, num outro potencial, num potencial de rede social, com gente assim, como fala, que tá numa espécie de transe em torno disso, né? Então, eu acho que num outro nível. Mas eu vejo isso, que nada mais é do que esse sair do armário novamente, né? Então, eu acho que é só um rótulo, por isso que ele ficou. Porque independentemente de ser ele, né? Eu acho que outro cara que tinha um potencial para isso era o próprio Aécio Neves. Agora o Sérgio Moro. São pessoas... Então, qualquer um desses caras, eu acho que teria o potencial para esse tipo para encabeçar essas pessoas. Mas ele teve 30 anos no parlamento, ele sabe melhor o caminho, né, das coisas, eu acho. E ele acho usa uma linguagem muito chula, porém que corresponde a uma coisa do cotidiano, né? Então, quantas e quantas vezes a gente no cotidiano fala, nossa, eu queria ter matado aquela pessoa, porque ficou com raiva. E ele ia e fala, tem que matar mesmo. Algumas pessoas falam, acho que é isso. Ele me representa, ele tá falando a minha língua. Então ele soube também, ou prepararam ele muito bem, para falar uma linguagem que é a linguagem da sombra. Ele trouxe essa linguagem pra luz. Porque eu odeio isso, eu odeio aquilo. E essas pessoas perderam a vergonha. Sim. De odiar e acharam que era bonito. Não, eu odeio gay mesmo, odeio mulher, odeio pobre. Não, mano, tá errado. Você precisa ter consciência. Não, mas olha lá, o presidente tá falando, vamos ter que metralhar todo mundo. Eu quero metralhar as pessoas, então vamos. Acho que isso é uma coisa também muito forte desse bolsonarismo. Trazer pra luz uma coisa que nunca deveria ter vindo. Não, eu acho que você não precisa nem... Desculpa interromper. Mas isso que você tá falando, essa linguagem, o auge dela é o 7 de setembro imbrochável. Sim! Como que você pega no bicentenário da República e mete um imbrochável? Se você falasse um independência ou morte, ia ser menos vergonhoso do que um imbrochável, cara, Mano... E esse é o ápice do machismo, né, cara? Cara, o ápice. É uma loucura. Né? É o ápice. Não, é machismo, vulgaridade, é jogar seu patriotismo no lixo. Total. Cara, que é isso? Foi bizarro. A gente é sobrevivente, né? Em vários... Gente é sobrevivente. Né, entre amigos, família, trabalho, na rua. É loucura. Eu acho que sim. Eu acho muito loucura isso. A gente Você tá quietinho aí, hein? Eu tô só fazendo arminha pra mim aqui. Eu tô aqui assim, ó. O rapaz lá que abraçou o ônibus, foi em qual episódio mesmo? Que abraçou o caminhão, sei lá. O caminhão. Foi nesse aí do... Foi quando eles foram pra porta dos quartéis, né? Mano, isso aí vai estar em livro de história, velho. Isso aí vai ser muito bom de explicar, né? Cara, isso dá pra dar uma aula violenta né? com isso, mas não é o momento, eu acho, sabe? Não, tem que esperar mas dá pra dar uma aula assim, tem muita coisa nessa imagem. Nessa imagem, cara. Muito. Pensa, começa assim, cara, você tá dando a sua vida por uma causa... Absurda. Absurda, cara. Gente que largou família, cara. Largou a família, abandonou o trabalho pra ficar postado em frente do quartel, cara. Mano. Isso é coisa, se você contar num filme isso aí, eu não sei, é comédia, pastelão. Os caras falam, não pode ser, é muito... Não, você chega pra um...